Cruzeiro na mira? Fundo de investimento quer comprar time do Brasil. Vivendo a maior crise da história, o Cruzeiro parece ter apenas uma alternativa viável para continuar existindo: a venda de parte das ações da SAF para algum bilionário. Até o momento, a diretoria não conseguiu prospectar nenhum comprador. De acordo com a imprensa internacional, há investidores no mercado procurando clubes. Depois de comprar o Newcastle United, o Fundo de Investimentos Públicos da Arábia Saudita mira a aquisição de outros 3 times. Um deles seria brasileiro, mas ainda não está definido. Segundo o jornal italiano Libero Quotidiano, 2 alvos já foram escolhidos: Inter de Milão, na Itália, e Olympique de Marseille, na França. De acordo com a publicação italiana, os sauditas têm um plano a longo prazo de investir no futebol e ganhar visibilidade ao redor do mundo. O jornal AS publicou que o fundo já se encontrou com os donos da Inter. O preço pedido foi de 1 bilhão de euros, 6,4 bilhões de reais. O Fundo de Investimentos Públicos da Arábia Saudita pagou 300 milhões de euros, cerca de 2,2 bilhões de reais, no Newcastle. O Conselho Deliberativo do Cruzeiro aprovou, no dia 3 de agosto, a constituição da Sociedade Anônima do Futebol. Com a SAF, o Cruzeiro formará uma empresa para gerenciar as atividades do futebol, poderá vender até 49% de suas ações no mercado e manterá a associação civil como sócio majoritário. O Conselho de Administração da SAF administrará as atividades de futebol e se responsabilizará por nomear um CEO e uma diretoria. A composição do grupo será discutida no acordo de acionistas. Assim, quase todos os ativos do Cruzeiro, direitos econômicos de atletas, direitos de transmissão, programa de sócio, publicidade e patrocínio, ficarão sob gestão empresarial. Por outro lado, imóveis e clubes de lazer continuarão como patrimônio da associação. O valor das ações da SAF está sendo definido com auxílio da consultoria norte-americana Alvarez e Marçal. O Cruzeiro entende que, apesar das crises financeira e esportiva, a marca do clube é muito atrativa e pode gerar grande potencial de valorização. De acordo com o Cruzeiro, os recursos arrecadados com a venda de participação na SAF serão destinados prioritariamente para o pagamento de dívidas mais onerosas, além de investimento no elenco e na infraestrutura dos centros de treinamentos. Daniel Alves se põe à disposição do Barcelona. Se acham que precisam de mim, basta me ligarem. Sem clube desde que deixou o São Paulo em setembro, Daniel Alves, de 38 anos, fez um aceno ao Barcelona, clube onde fez história ao lado de craques como Messi e Iniesta e conquistou 23 títulos. Em entrevista ao jornal Sport, da Espanha, o lateral medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio se colocou à disposição do antigo clube e afirmou que se precisarem dele, basta uma ligação. Dani inclusive disse que estaria disposto a voltar, mesmo após a saída conturbada do clube. Saí dizendo que quando o Barça precisasse de mim e me quisesse, eu estaria à sua disposição independentemente de onde estivesse. O carinho, amor e respeito que tenho por esta casa é enorme. Sempre disse que saí porque vi que as coisas não estavam como deveriam ser. Quando alguém constrói essa história, respeita muito o lugar onde deixou sua vida, não quer ver pessoas estragarem isso, não quer ser um cúmplice, relembrou Daniel Alves ao jornal espanhol. Porém, as palavras do brasileiro pareceram não surtir efeito imediato no clube catalão, já que, segundo o próprio jornal Sport e o Mundo Deportivo, outro diário espanhol, a volta de Alves foi classificada como pouco provável. O Barcelona hoje vive uma grande crise econômica e tem seu elenco recheado de jovens atletas, que são a esperança de um futuro melhor que o presente para os torcedores. E é neste cenário que Daniel acredita poder fazer a diferença no ex-clube. Acho que posso contribuir em qualquer lugar, mas mais no Barça pelo número de jovens que tem agora. Em todos os lugares que estive, sempre achei que a combinação perfeita é a experiência com a juventude. Chegará o momento em que os jovens amadurecerão e os mais velhos partirão. É um ciclo natural, mas no futebol se cometem erros e esse processo se acelera, refletiu o jogador. Os processos não podem ser acelerados. A mistura é essencial. Já fomos jovens e não estávamos preparados para enfrentar uma responsabilidade tão grande como defender o Barça. Tudo é novo. É a mistura dos dois que dá equilíbrio e a possibilidade de lutar por grandes coisas.
Para maratonar, confira as 10 séries mais assistidas da Netflix. Nesta semana, a Netflix anunciou que a primeira temporada de Round 6 se tornou a produção mais vista na história da plataforma, com mais de 111 milhões de espectadores em todo o mundo. A estatística leva em conta os primeiros 28 dias de lançamento das obras e registra como visualização se o espectador assistir a ao menos 2 minutos. A produção sul-coreana superou a primeira temporada de Bridgerton. Confira abaixo as 10 produções mais assistidas do serviço. 10º lugar, Sweet Tooth primeira temporada. A série pós-apocalíptica que conta a história de uma criança que é um híbrido de humano e servo ganhou os corações dos espectadores e teve 60 milhões de visualizações. 9º lugar, O Gambito da Rainha. Com a marca de 62 milhões de visualizações, O Gambito da Rainha ainda foi vencedor do Emmy Awards 2021 como melhor série limitada. 8º lugar, A Máfia dos Tigres primeira temporada. Um verdadeiro sucesso durante o isolamento social, o documentário que conta a história de Joe Exotic teve 64 milhões de visualizações. 7º lugar, La Casa de Papel Parte 4. A quarta parte desse verdadeiro sucesso mundial bateu a marca de 65 milhões de visualizações. 6º lugar, Stranger Things terceira temporada. Uma das séries mais amadas da Netflix, os mistérios da terceira temporada de Stranger Things arrebataram 67 milhões de visualizações de fãs que ainda aguardam a mais episódios, que estarão disponíveis em 2022. 5º lugar, Sex Life primeira temporada. A série que conta a história de uma mãe casada que pensa constantemente no passado com o ex gerou muitas polêmicas e muitos cliques. A série teve 67 milhões de visualizações. 4º lugar, The Witcher primeira temporada. A série que Henry Cavill em uma aventura repleta de monstros, magia e destino teve 76 milhões de visualizações. 3º lugar, Lupin Parte 1. Inspirado pelas aventuras de Arsène Lupin, o ladrão gentil, a série teve 76 milhões de visualizações em sua parte 1. 2º lugar, Bridgerton primeira temporada. Um verdadeiro hit da Netflix, Bridgerton conta a história de 8 irmãos que buscam amor e felicidade na alta sociedade londrina. A série bateu 82 milhões de visualizações. 1º lugar, Round 6 primeira temporada. Com a impressionante marca de 111 milhões de visualizações, o fenômeno sul-coreano fez verdadeira história na plataforma. Na série, um grupo de pessoas passando por dificuldades financeiras aceitam um estranho convite para um jogo de sobrevivência. Alok é considerado o 4º melhor DJ do mundo por revista. Na última quarta-feira, 13, o DJ Alok foi eleito o 4º melhor DJ do mundo pela revista DJ Mag, que é especializada e referência no assunto. O comunicado oficial saiu no perfil do Instagram da publicação e chamou a atenção de todos com o anúncio que mostrava o brasileiro em uma das melhores colocações do ranking. Alok ficou em 4º lugar seguido de Armin van Buuren, Martin Garrix e David Guetta, respectivamente. Na nota divulgada pelo DJ, ele celebrou a nova conquista, que o deixa com ainda mais destaque no mundo da música eletrônica. Esse 4º lugar na DJ Mag tem uma importância muito grande na minha história, e a cada ano de conquista eu fico ainda mais ciente de que sozinho não conseguiria caminhar até aqui. É uma conquista não só minha, mas dos meus fãs, da minha equipe e de todos os meus parceiros que me acompanham nesta jornada. Muito orgulhoso desse resultado, o que me deixa ainda mais empolgado com o retorno dos shows e da normalidade, nosso maior sonho coletivo atual, disse Alok em um comunicado. O DJ é atualmente um dos nomes mais influentes no cenário da música eletrônica. Alok conseguiu construir uma carreira invejável e tem surpreendido cada vez mais. A primeira vez que ele surgiu no ranking dos melhores DJs foi em 2015, e estava na colocação 44. Em 6 anos o artista conseguiu evoluir muito graças aos avanços em seus trabalhos. Adele voltou. Música inédita sobre divórcio impacta nas paradas musicais nas primeiras 12 horas. Ela voltou com tudo, Brasil. Para a alegria dos internautas, Adele lançou na noite dessa quinta-feira, 14, seu aguardado single, Easy On Me. A canção,
que já possui clipe, faz parte da divulgação de seu novo álbum 30, que será lançado em 19 de novembro. O quarto álbum da cantora de 33 anos é a forma que encontrou de explicar ao filho por que ela se divorciou. Eu certamente não estava nem perto de onde esperava estar quando comecei, quase 3 anos atrás. Muito pelo contrário, na verdade. Confio na rotina e na consistência para me sentir segura. Sempre confiei. No entanto, lá estava eu conscientemente, até de bom grado, me jogando em um labirinto de confusão absoluta e turbulência interior, e escreveu a cantora, ao anunciar sua obra. Bateu recorde no iTunes. Essa nova música é o fim de um longo intervalo de 6 anos desde o seu último projeto, o 25, de 2016. Dessa forma, assim como seus trabalhos anteriores, Adele não desaponta no mais recente, e claro, faz enorme sucesso que abala as paradas musicais. Para provar isso, já nas primeiras 12 horas deu para perceber que o desempenho nos charts é alto. Segundo o portal Popline, Easy On Me foi lançada às 20 horas, horário de Brasília, e 3 minutos depois já estava em primeiro lugar no iTunes dos Estados Unidos. Dessa forma, a música foi a mais rápida a escalar ao topo do iTunes USA. YouTube. O videoclipe oficial da canção, que fala sobre se libertar de um relacionamento, conseguiu ultrapassar mais de 22 milhões de visualizações no YouTube e conta com mais de 1,7 milhão de curtidas. No Brasil, o vídeo está em terceiro lugar em tendências de música. Atlético não perdia no Campeonato Brasileiro há quase 4 meses. Com a derrota por 2-1 para o Atlético Goianiense, o Atlético perdeu uma longa invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Antes do revés deste domingo, 17, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, pela 27ª rodada, o Galo somava 18 partidas sem perder na competição de pontos corridos. Foram 14 vitórias e 4 empates. Desde o dia 27 de junho, quando perdeu por 2-0 para o Santos, na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Brasileirão, o time do técnico Cuca não saía derrotado de campo. A invencibilidade construída pelo Atlético no torneio nacional figurava entre as 6 maiores do Brasileirão de pontos corridos. Veja o ranking abaixo. Flamengo, 2019, 24 jogos, com 21 vitórias e 3 empates. Palmeiras, 2018, 23 jogos, com 17 vitórias e 6 empates. Corinthians, 2017, 19 jogos, com 14 vitórias e 5 empates. Atlético, 2021, 18 jogos, com 14 vitórias e 4 empates. Atlético PR, 2004, 18 jogos, com 12 vitórias e 6 empates. São Paulo, 2008, 18 jogos, com 12 vitórias e 6 empates. A marca também representava a segunda maior do Galo no Brasileiro. Em 1977, o time mineiro ficou 21 partidas sem perder. Foram 8 vitórias e 4 empates. A terceira melhor marca foi registrada em 1986, quando triunfou 12 vezes e empatou outras 6. Com o resultado do jogo, o Atlético ficou com 56 pontos e pode ter a vantagem na liderança encurtada caso o Flamengo vença o Cuiabá neste domingo, no Maracanã. Os cariocas estão a 11 pontos atrás do Galo. Já o Atlético Goianiense sobe para o 10º lugar com 34 pontos. Na próxima rodada, o Atlético busca a reabilitação diante do Cuiabá, no domingo que vem, às 16 horas, no Mineirão. Antes, a equipe de Cuca inicia a decisão nas semifinais da Copa do Brasil, contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 21h30, também no Gigante da Pampulha. Horóscopo semanal de 18 a 24 de outubro. Será que a sua semana promete ter boas notícias? Veja as previsões astrológicas para o seu signo, e não esqueça de também verificar o que os astros prometem ao seu ascendente. Áries. 21, 3 a 24. Semana destinada a retomar assuntos suspensos por imprevistos, falta de acordo ou grana. Na vida profissional, tudo flui bem. Há melhora na habilidade para se relacionar com colegas e clientes. Terá energia para correr atrás dos seus interesses. Seu lado encrenqueiro pode ficar evidente no amor, tenha cautela com o par. Touro. 21, 4 a 25. Bom período nas finanças. Tudo vai caminhar com mais agilidade, inclusive
No trabalho, você terá muita garra, força de vontade e espírito empreendedor. Atenção! Não deixe a saúde de lado. Chances de sucesso triplicam com o crush. As brigas serão superadas entre as comprometidas e a vontade será de se jogar nos braços do mozão. Gêmeos. 21, 5 a 26. Fique de olho. Planos que você vem adiando vão sair do limbo. Um dinheiro que espera deve chegar e planos de viagem ou mudança têm tudo para decolar. A lua pode ajudar a alcançar objetivos importantes. O trabalho vai bem, mas convém abrir o olho. Paixão nas alturas. A relação fica blindada e sua lábia vai fisgar o crush. Câncer. 21, 6 a 21, 7. Vai nadar de braçadas no mar de oportunidades que vão rolar. Astral protegido no trabalho, na saúde e na família. Pessoas próximas vão dar apoio para você alcançar metas. Pode rolar um bate-boca com o par, trate de pegar leve. Período de sorte com grana e nos assuntos do coração. Leão. 22, 7 a 22, 8. Semana cheia de carisma. Seu charme vai multiplicar seus contatos e amizades. E mais, pode receber notícia positiva de gente distante ou receber uma proposta que vai levar a pensar em mudanças. O sol despeja vibes generosas no seu lar. Vênus ajuda a acertar em cheio o coração do crush ou do parceiro. Virgem. 23, 8 a 22, 9. Pé direito nas finanças. Atividades e trabalhos que você domina serão os mais promissores. Porém, cuidado com o uso do cartão de crédito. No amor, se está há algum tempo na seca, não vá com muita sede ao pote. Há belas chances, porém, de encontrar alguém sensual e envolvente. Clima de puro romance ao lado do par. Aproveite. Libra. 23, 9 a 22, 10. Semana cheia de promessas. Sua estrela vai brilhar em tudo o que fizer. Aguarde novidades positivas nos contatos de trabalho, na vida pessoal e nos assuntos do coração. A lua reforça sua vitalidade e dá carta branca para alcançar vitórias. Assuntos de grana, parentes ou tretas com o mozão vão exigir paciência extra. Escorpião. 23, 10 a 21, 11. Saúde, trabalho, grana, estudos e relações pessoais estão numa boa. A lua cheia promete ainda mais disposição. Cuidado com a vibe barraqueira, não perca a esportiva. Seu lado sedutor traz um período dos mais vibrantes no amor, com direito a muitos momentos quentes entre quatro paredes. Sagitário. 22, 11 a 21, 12. Conte com energias positivas na vida social, no trampo e na paixão. Grana que aguarda talvez demore um pouco mais para chegar. Amizades e paqueras tendem a enfrentar uma fase complicada. Cuide da saúde e não confie em todo mundo. Gente intrometida pode meter o bedelho no seu relacionamento amoroso. Capricórnio. 22, 12 a 21. Cenário propício para a sua vida profissional. A lua cheia agiliza os assuntos domésticos e anima o convívio familiar. O sol vai dar apoio para seus sonhos e objetivos. Romance cheio de cumplicidade. Se busca um love, alguém pode surpreender e conquistar pela ousadia. Aquário. 21 a 19, 2. Sua vibe criativa está a mil. Pessoas próximas vão dar apoio na sua vida profissional. Seu ânimo e sua saúde estão fortalecidos. O convívio com o par rola na maior sintonia. Na paquera, novidades incríveis estão por vir com alguém de Libra ou Sagitário. Peixes. 22 a 23. A sorte vai soprar na direção das finanças e terá determinação para ir atrás do que quer. Só não perca o controle nos gastos nem se meta em situações arriscadas. Saúde tinindo. Boas novas sobre viagens e cursos. Na paixão, vai quebrar a cama com o par. Pegar o crush vai ser facinho, facinho. Após vitória do São Paulo contra o Corinthians, Ceni projeta sequência no Brasileirão. Pensar jogo a jogo. O São Paulo voltou a respirar no Brasileirão após vencer o Corinthians por 1-0 nesta segunda-feira, 18, no Morumbi, pela 27ª rodada do campeonato. Com os 3 pontos conquistados, o tricolor se afastou do Z4 e está apenas 6 pontos atrás do G6, voltando a sonhar com a classificação para a Libertadores. Após o clássico, o treinador Rogério Ceni comentou sobre a situação da equipe.
Ceni afirmou que não pensa na distância para os objetivos, mas sim em como construir, adotando uma postura de pensar em cada jogo de uma vez. O técnico afirmou ainda que o objetivo atual do clube é a pré-Libertadores, mas deu a entender que este foi alterado devido ao começo ruim no Brasileirão. Eu não vou ficar fazendo uma conta com tanta distância. Lógico que o objetivo é chegar em uma pré-Libertadores, seria, dentro do que foi o ano, um fechamento de ano bom pro São Paulo, dentro da posição e da circunstância da posição de tabela que se encontrava. Mas vamos pensar jogo a jogo. É jogo a jogo, como eu falei, não adianta fazer uma projeção. Tem 15 rodadas ainda. Nós precisamos de ponto, e ponto se conquista a cada rodada, afirmou Ceni. O treinador já começou a pensar no próximo desafio para a equipe chegar ao tão sonhado G6. O jogo é justamente contra um dos primeiros 6 colocados, o Red Bull Bragantino. O São Paulo, porém, terá muitos desfalques. O próximo jogo, contra o Bragantino, vamos avaliar o Caleri, ver se tem alguma lesão. O Rigoni não pode voltar e Luan fora também, então vamos analisar como vamos montar esse time para enfrentar o Bragantino, projetou o técnico sobre os desafios da próxima partida. Com a vitória, a situação do São Paulo melhorou no Campeonato Brasileiro. O time se afastou da zona de rebaixamento e possui, hoje, 6 pontos de distância para o G6 e a mesma distância para o Z4. O próximo jogo do Tricolor é no domingo, 24, às 18h15, no estádio Nabi Abei Chedid, em Bragança Paulista. Enfrentando o Red Bull Bragantino, o time tem a possibilidade de subir posições importantes na tabela. Jogador que agrediu árbitro em partida da segundona do RS é suspenso por 2 anos. O Tribunal de Justiça Desportiva, TJDRS, bateu o martelo sobre a agressão do meia William Ribeiro ao árbitro Rodrigo Crivellaro, durante o jogo entre São Paulo RG e Guarani VA, pela Série A2 do Campeonato Gaúcho. Na noite da última segunda-feira, 18, a primeira comissão disciplinar decidiu que o ex-jogador do clube rio-grandense ficará suspenso por 2 anos do futebol. A decisão foi aceita por unanimidade ao voto do relator Assis Rafael Machado da Silva, que pediu suspensão do atleta por 730 dias, ou 2 anos. Os auditores Carlos Augusto Peixoto Reis, Carlos Renato Martini, Carla Souto Gonçalves e o presidente da comissão, Camilo Gomes de Macedo, também participaram da sessão. O jogador de 30 anos deu um soco e um chute na cabeça de Crivellaro no decorrer da partida entre o Guarani de Venâncio Aires e o São Paulo de Rio Grande. O confronto era realizado no dia 4 de outubro, no estádio Edmundo Félix. No decorrer do julgamento, o meia, que não tinha se manifestado publicamente sobre o caso, afirmou que estava arrependido. Em sua defesa, William Ribeiro afirmou que foi xingado pelo árbitro no lance que causou sua agressão, mas não recordou as palavras que Crivellaro teria proferido após ser aplicado o cartão amarelo que gerou sua reação. Aconteceram várias situações dentro de campo que muitas vezes o pessoal de fora não sabe. Estou muito arrependido disso. Na hora me deu um apagão e reagi daquela forma. Eu não sei explicar o que me deu na hora. Simplesmente me escureceu a vista. Até já estou procurando para tratar o meu psicológico, declarou o meia, que teve seu contrato com o São Paulo RG rescindido. O procurador Alberto Franco destacou a denúncia e recordou que William Ribeiro é reincidente em episódios de violência no futebol e solicitou que o meia seja banido. O meia foi denunciado no artigo 254, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD, por praticar agressão física durante a partida. Me desculpe o atleta, mas dizer que ficou tudo escuro, não é? Foi tudo de caso pensado. Aliás, sugerimos que procure outra profissão. Entendo que ele não tem mais condição de jogar futebol profissionalmente. O que ele fez não é aceitável, tem que ser excluído do futebol profissional, afirmou Franco. A defesa de William Ribeiro amparou-se na vida humilde do jogador, condenou uma crucificação, antes de ele ser julgado, e pediu tratamento psicológico ao meia. Ninguém coaduna com essa conduta, mas nós temos que terminar com a vida de um ser humano? Não é demérito nenhum mudar de profissão. Mas quem vai dar emprego ao William, com pouco estudo, destruído pela mídia? É a crucificação deste jovem, de 30 anos, pai de 2 filhos adolescentes e com uma mãe doente que sequer pode sair de casa, alegou. Ainda cabe recurso da decisão. Relembre o caso. O episódio aconteceu no segundo tempo da partida entre o Guarani VA e São Paulo RG.
Após a agressão, William Ribeiro foi detido e autuado por tentativa de homicídio qualificado. O contrato com o São Paulo foi rescindido. O árbitro Rodrigo Crivellaro, por sua vez, após deixar o hospital, está usando um colar na sua cervical. Além de não recordar o episódio, ao lance, ele afirmou sobre o jogador: "Não tenho vontade nenhuma de falar com ele. Espero que pague pelo que fez, que não jogue mais futebol. Uma pessoa assim não dá para chamar de atleta. Com todos os antecedentes criminais que ele tinha, é impossível que uma pessoa assim jogue futebol. Tem que pagar por tudo que fez", disse. Além de não ter carisma, é copião. Luciano Huck gera climão na Globo após suposto plágio e web repercute. Luciano Huck gerou climão nos bastidores da Globo nos últimos dias, após anunciar a criação de um quadro em que pessoas anônimas contam histórias inacreditáveis. De acordo com a coluna de Carla Bittencourt, do portal Metrópolis, a produção do programa Que História é Essa? Porchat ficou sem entender a situação, uma vez que o projeto é nos mesmos moldes da atração de Fábio Porchat. Copyright Reprodução Instagram. Você tem uma história inacreditável? Daquelas que quando você conta, todo mundo fica chocado? Chegou a hora de contar ela para o Brasil inteiro no Domingão. Topa? Vale tudo! Uma história de amor, uma aventura, um caso engraçado, um ato heróico, publicou o apresentador no Instagram. O problema é que, no programa exibido pelo canal por assinatura GNT, também da Globo, Porchat já explora experiências inesquecíveis de famosos e anônimos. Recentemente, Sabrina Sato revelou momentos íntimos inusitados que teve fora do Brasil. Repercussão na web. Nas redes sociais, os fãs repercutiram o suposto plágio de Luciano Huck e não pouparam críticas ao marido de Angélica. Além de ter zero carisma, o cara ainda é copião, escreveu um usuário do Twitter. Copiar o formato é fácil, difícil será ter o carisma e o talento do Fábio, analisou outro. O nome disso é desespero. E plágio descarado, acrescentou mais um. Vale destacar que, sob o comando do Domingão, Luciano Huck tem sido alvo frequente de comentários negativos. Segundo dados do Cantar Ibope, a atração do comunicador na grade dominical caiu em 33,5% até a edição de 10 de outubro. Thiago Leifert segue trilha de Faustão e sai do ar antes do previsto na Globo. Thiago Leifert está fora da final do The Voice Brasil, que marcaria a sua despedida da Globo após 15 anos na emissora. O apresentador foi substituído às pressas por André Marques na segunda fase do programa, mas sua saída será definitiva. Desta forma, o ex-comandante do BBB repete a mesma trajetória de Fausto Silva no Domingão, que se afastou por problema de saúde e nunca mais retornou ao ar na emissora sem uma despedida com o público. Por motivos pessoais, Thiago Leifert apresentará apenas a fase Audições às Cegas do The Voice. As fases seguintes da atual temporada serão comandadas por André Marques, ao lado dos técnicos Carlinhos Brown, Cláudia Leite, Isa, Lulu Santos e Michel Teló, com Jennifer Nascimento na cobertura de bastidores, informou a Globo em nota. Há 2 semanas, a emissora havia informado o afastamento de Leifert da fase tira-teima da disputa musical. Na época, o apresentador não deu detalhes sobre o motivo que interrompeu aquela que seria a sua despedida, mas deixou no ar a possibilidade de voltar. Leifert pede demissão da Globo. No início de setembro, a Globo divulgou que Leifert havia pedido seu desligamento. Na ocasião, ele afirmou que gostaria de aproveitar seu final feliz na emissora, que correspondia à nova temporada do The Voice Brasil. Tomar a decisão de ir embora foi extremamente difícil, mas é o que eu quero neste momento. Chegou a hora de declarar vitória e desfrutar de um final muito, mas muito feliz, escreveu o jornalista em uma publicação no Instagram. Leifert estava no auge na emissora quando informou sua decisão de sair. Ele havia acabado de encarar desafio daqueles em julho deste ano, substituir Fausto Silva à frente do Domingão. Com 32 anos de história, Faustão era intimamente associado aos finais de semana, e Leifert fez o seu melhor inclusive, com homenagens ao antecessor. Assim como aconteceu agora com o substituto, Faustão já estava com a saída marcada para o fim de 2021, e seu volta à Band, acordada. No entanto, após alegar um problema de saúde que o fez deixar o comando do programa pela primeira vez em 3 décadas, o veterano não reassumiu seu posto e foi tirado do ar sem poder se despedir de seu público. Clube está quebrado, ninguém quer entender, diz Rueda sobre a situação financeira do Santos.
A situação financeira do Santos anda muito delicada. Os gastos excessivos em gestões anteriores pesam no atual momento do alvinegro praiano. No atual mandato de Andrés Rueda, o clube tem feito de tudo para apertar o cinto e quitar a maior parte de suas dívidas. O presidente do Santos, em entrevista ao portal Meu Peixão, voltou a falar sobre a situação financeira do clube. Sobretudo, Rueda rebateu algumas críticas feitas ao clube por falta de contratações de peso e usou como explicação a falta de dinheiro e o momento turbulento que o Peixe vive. O clube está quebrado, ninguém quer entender. Não adiantar chorar com eu gostaria de ter tal jogador com R$1 milhão de salário porque não foi lá e trouxe o Roger Guedes? O nosso clube está quebrado. Vocês não querem entender. Contudo, o presidente também lembrou que as contas estão em dia no clube. Os salários dos jogadores estão sendo pagos rigorosamente na data correta, além de acordos de dívidas antigas como, por exemplo, de Kleber Reis, com o Hamburgo, Aguilar, com o Atlético Nacional, Soteldo, com o Huachipato e a mais recente com Cueva e o Krasnodar. Eu convido todo mundo, vê se alguém aparece. Está aberta a porta da minha sala para ver as contas. Vem ver como estamos, disse o atual mandatário do clube. Entrou muito dinheiro de fund, de receber extras, vai entrar nos próximos 15 dias um dinheiro de tokenização de quase R$30 milhões. Você pensa que é fácil conseguir isso na situação que está? O que me incomoda é que o pessoal, os sócios, torcida não porque são paixão, mas os mais esclarecidos do clube não querem entender isso. Agora sou Vasco para todo sempre. Milton Neves se diz envergonhado com o Flamengo e pênalti marcado. O Flamengo teve um jogo dramático na última quarta-feira, 20, diante do Atlético PR na Arena da Baixada. O time carioca abriu o marcador aos 14 minutos do primeiro tempo, mas no retorno do intervalo os donos da casa acabaram impondo a virada sobre o mais querido. Foi apenas no último lance da partida, em um lance com revisão do VAR, que o rubro-negro carioca deixou tudo igual no placar com um gol de pênalti de Pedro. Na partida anterior, pelo Brasileirão, diante do Cuiabá, o Flamengo disse ter sido vítima da atuação equivocada do VAR, que anulou o gol de Michael que daria a vitória para o mais querido, porém, de acordo com o jornalista Milton Neves, o clube se beneficiou da atuação do árbitro de vídeo, levantando polêmica em seu perfil no Twitter. Eu sempre fui Flamengo desde menininho, mas agora basta. Não dormi essa noite de vergonha. O pênalti que o Varmengo deu para nós foi uma vergonha. Agora sou Vasco para todo sempre, exclamou o jornalista, que finalizou a publicação afirmando que iria virar a folha e torcer para ninguém menos do que um dos maiores rivais cariocas do Flamengo, que é o Vasco, o que aumenta ainda mais o tom da reclamação. Na publicação, Milton Neves marcou Carlos Andresa, jornalista da CBN, que é declaradamente torcedor do Flamengo. Andresa respondeu discordando da afirmação do blogueiro e apresentador da Bandeirantes. Hahaha, pênalti claro, VAR preciso. O que precisa ser revisto é futebol profissional em campo de plástico, rebateu. Um internauta chegou a ironizar a publicação de Milton Neves. Aí eu não sei quem se deu pior. O senhor que passará o resto da vida sendo rebaixado ou o Vasco, que agora tem na sua torcida um dos maiores pé frios do planeta, respondeu o torcedor. Apesar das muitas críticas, o comentário do jornalista dividiu opiniões e houve quem concordasse que o pênalti foi mal marcado. Leandro Damião tem nome falado em gigante brasileiro. O atacante Leandro Damião foi um dos melhores jogadores atuando no futebol brasileiro no início da última década, quando defendia a camisa do Internacional. Agora, o jogador novamente está em alta, mas desta vez no futebol japonês. Leandro Damião defende atualmente a camisa do Kawasaki Frontale, um dos clubes mais tradicionais do Japão. E por lá, o jogador soma ótimos números na temporada, 24 gols e 9 assistências em 40 partidas. O atacante, inclusive, é o vice-artilheiro da J-League e o vice-líder em assistências, além de ser o atleta com mais participações em gols. Damião pode voltar ao Inter. Porém, seu vínculo se encerra no início do próximo ano, e agora, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E apesar de não se ter informações oficiais, seu nome vem sendo fortemente falado no Internacional. Isso porque o clube gaúcho, para a próxima temporada, deve ir em busca de um novo centroavante, principalmente pelo fato do peruano Paulo Guerreiro ter deixado a equipe. Além disso, o jovem Yuri Alberto pode ser vendido ao futebol europeu.
Leandro Damião soma 2 passagens pelo Colorado. A primeira delas foi a mais vitoriosa. Entre 2010 e 2013, o jogador disputou 177 partidas, tendo marcado 87 gols, além de ter conquistado uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Alec Baldwin é visto aos prantos após acidente fatal em set de filmagens. Alec Baldwin se envolveu em um acidente fatal durante as filmagens do filme Ruth. Nesta quinta-feira, 21, um acidente trágico marcou o set de filmagens do filme Ruth em Santa Fé, no Novo México. O ator e diretor Alec Baldwin disparou uma metralhadora cenográfica, matando acidentalmente Alina Hutchins, diretora de fotografia, e ferindo Joel Souza, diretor. Depois do acidente fatal, Baldwin foi visto transtornado e aos prantos do lado de fora do set. Segundo o jornal Santa Fe New Mexican, o ator foi flagrado no estacionamento do local, visivelmente abalado. Baldwin foi ao escritório do xerife e forneceu uma declaração aos investigadores de boa vontade. De acordo com o porta-voz do local, Juan Rios. "Estamos tratando isso como faríamos com qualquer outra investigação", disse Rios, afirmando que os oficiais ainda estavam decidindo se o que ocorreu foi um acidente. A Rust Movie Productions divulgou um comunicado em que afirma que a produção foi interrompida por enquanto. "A segurança de nosso elenco e equipe continua sendo nossa maior prioridade", dizia a nota. No longa, Rust, Baldwin interpreta o bandido Rust, o qual o neto de 13 anos foi condenado por uma morte acidental. A vítima do acidente. Alina Hutchins, de 42 anos, era uma cinegrafista ucraniana de Los Angeles. Ela se formou em jornalismo internacional pela Universidade Nacional de Kiev, na Ucrânia, e atuou como diretora de fotografia para o longa-metragem Archenemy. Após levar o tiro acidental, ela foi transportada de helicóptero para o hospital da Universidade do Novo México, onde faleceu. Já Joel Souza foi levado de ambulância ao Centro Médico Regional Christus St. Vincent e segue tratando dos ferimentos.